Quantas vezes na vida nos sentimos sobrecarregados, sem saber como vamos enfrentar o próximo desafio? Pode ser uma situação financeira difícil, uma doença inesperada ou até um momento de crise emocional. Esses momentos nos fazem questionar: como vou dar conta disso tudo? Mas aqui está a boa notícia. Deus, em sua infinita sabedoria e amor, promete algo extraordinário em Filipenses 4,19. O meu Deus suprirá todas as vossas necessidades, segundo a sua rica glória em Cristo Jesus. Essa promessa não é apenas sobre dinheiro ou bens materiais. Ela fala diretamente para o coração de quem está precisando de algo mais profundo: paz, sabedoria, força para seguir em frente. Mesmo quando parece que a escassez domina, Deus tem uma provisão que vai além da nossa compreensão. E o melhor de tudo, Ele não falha. Sua provisão vem de acordo com a sua riqueza, que é infinita e abundante. Então, se você está se sentindo sem recursos agora, lembre-se: a promessa de Deus é real e está ao seu alcance. A promessa de provisão em Filipenses 4,19 é segura porque vem de um Deus que nunca falha. Quando falamos sobre a promessa de Filipenses 4,19, é importante lembrar que essa promessa vem de Deus, que é fiel e imutável. Muitas vezes nossos corações ficam ansiosos quando as circunstâncias nos dizem o contrário do que esperamos. Porém, Deus não é como os homens. Ele não falha. Ele é sempre confiável, sempre presente, e sua palavra jamais voltará vazia. No contexto bíblico, vemos que Deus sempre se manteve fiel às suas promessas, seja em momentos de grande prosperidade ou de escassez. Em 1 Coríntios 1:9, lemos: fiel é Deus pelo qual fostes chamados à comunhão de seu Filho, Jesus Cristo, nosso Senhor. Ou seja, quando Deus promete prover, Ele não faz isso com base em nossas capacidades ou méritos, mas em sua natureza perfeita e infalível. Portanto, confiar em Filipenses 4,19 é confiar em Deus, em seu caráter imutável. A promessa de provisão não é condicional ao nosso desempenho, mas ao caráter dele, que nunca deixa de ser fiel. Deus promete prover o que precisamos, não o que queremos. Filipenses 4,19 deixa claro que Deus suprirá todas as nossas necessidades. Mas qual é a diferença entre necessidade e desejo? Muitas vezes confundimos o que precisamos com o que queremos, e isso pode gerar expectativas desproporcionais. A necessidade está relacionada com o que é essencial para a nossa vida e bem-estar. Ela envolve o básico: alimentos, vestuário, abrigo e as necessidades emocionais e espirituais que nos mantêm em equilíbrio. Por outro lado, o desejo está relacionado com coisas que, embora boas, não são vitais para nossa sobrevivência ou felicidade. São itens que podem ser dispensados sem prejudicar nossa saúde ou paz de espírito. Jesus, em Mateus 6:31-33, fala sobre essa diferença. Portanto, não se preocupem dizendo: o que vamos comer? Ou o que vamos beber? Ou o que vamos vestir? Porque o seu Pai Celestial sabe que vocês precisam de todas essas coisas. Mas busquem primeiro o reino de Deus e a sua justiça, e todas essas coisas lhes serão acrescentadas. Isso nos ensina que Deus tem cuidado de nossas necessidades mais profundas, mesmo que os desejos de nossa carne sejam momentâneos e, por vezes, fora da vontade dele. Ele conhece o que realmente é essencial para nós e nos dá exatamente isso. Portanto, ao colocar nossa confiança em Deus, devemos aprender a distinguir entre o que precisamos e o que queremos, e confiar que Ele nos suprirá com o que realmente importa. Confiar no provedor, mesmo quando as circunstâncias parecem impossíveis. A promessa de Filipenses 4,19, de que Deus suprirá todas as nossas necessidades, nos desafia a desenvolver uma confiança inabalável nele. Às vezes, as circunstâncias da vida podem parecer impossíveis de superar. Quando as dificuldades financeiras, emocionais ou até mesmo espirituais aparecem,
podemos nos perguntar se Deus está realmente presente ou se Ele vai cumprir suas promessas. No entanto, a confiança verdadeira não é condicional às nossas circunstâncias. A confiança verdadeira em Deus se baseia no seu caráter e nas suas promessas, que são imutáveis. Mesmo quando as situações são difíceis e os recursos parecem escassos, a Bíblia nos ensina a confiar em Deus. Salmo 37:25 diz: Fui jovem e agora sou velho, mas nunca vi o justo desamparado, nem sua descendência mendigar o pão. Isso nos lembra que Deus é fiel em prover. Ele já provou isso ao longo de toda a história e continuará a provar sua fidelidade para aqueles que confiam nele. Essa confiança também se estende à nossa disposição de esperar em Deus, mesmo quando a resposta não chega no momento que desejamos. Deus tem o tempo perfeito para nos prover, e muitas vezes esse processo de espera é fundamental para fortalecer nossa fé. Assim, confiar em Deus é crer não só na provisão, mas também no tempo e na sabedoria de como Ele irá agir em nossa vida. Deus não apenas nos dá o que precisamos, Ele nos dá o suficiente e até mais. Quando Filipenses 4:19 nos promete que Deus suprirá todas as nossas necessidades, essa promessa é profunda e abrangente. Não se trata apenas de satisfazer o básico, mas de uma provisão que é completa e abundante. Deus não é um provedor limitado. Ele não apenas nos dá o suficiente para sobrevivermos, mas Ele deseja que experimentemos a sua plenitude. O versículo não diz que Ele apenas nos dará o que precisamos para viver, mas que Ele suprirá todas as nossas necessidades, o que implica que a provisão de Deus não se restringe ao físico. Nossas necessidades emocionais, espirituais e relacionais também são atendidas por Ele. Não há área de nossa vida que Deus não deseje abençoar, seja na paz interior, no fortalecimento da fé ou na crescente confiança em seu plano para nós. A provisão de Deus se estende além do material. A abundância de Deus pode ser vista em histórias como a de Elias e a viúva de Sarepta, 1 Reis 17:8-16, onde Deus não só forneceu o que era necessário para o sustento, mas fez com que a farinha e o azeite da viúva nunca acabassem até que a chuva voltasse à terra. Este milagre não era apenas para suprir uma necessidade imediata, mas para confirmar a fidelidade de Deus em nos dar mais do que o esperado. Por isso, a verdadeira confiança em Deus envolve crer que Ele é capaz de prover em todas as áreas de nossa vida e de maneiras que muitas vezes superam nossas expectativas. A provisão de Deus não é limitada às nossas expectativas, mas é de acordo com sua grandeza. Filipenses 4:19 fala sobre a provisão de Deus segundo sua riqueza em glória em Cristo Jesus. Esse detalhe é fundamental, pois nos mostra que a medida da provisão de Deus não é limitada às nossas finanças ou recursos terrenos, mas à grandeza infinita e supremacia de Deus. Em outras palavras, a generosidade de Deus é incomparável à nossa. Imagine que, em vez de Deus dar algo baseado no que você considera ser uma boa oferta, Ele decide oferecer o que é extraordinariamente mais abundante, como algo saindo de uma fonte infinita de riquezas. Isso é uma garantia de que Ele não nos dá algo escasso ou apenas suficiente, mas muito mais do que podemos imaginar. Sua generosidade não se limita a um orçamento, porque as riquezas de Deus são infinitas e não podem ser restringidas pelas condições do mundo físico. Isso pode nos ensinar a mudar nossa perspectiva de escassez para uma perspectiva de abundância divina. Muitas vezes, nos preocupamos com a falta, mas, ao refletirmos sobre a riqueza ilimitada de Deus, podemos aprender a viver com mais fé, confiando em sua capacidade de suprir todas as necessidades de maneira grandiosa. Exemplo prático: a multiplicação dos pães e peixes, João 6:1-14, é um excelente exemplo dessa realidade. O que começou como uma quantidade pequena, 5 pães e 2 peixes,
foi transformado por Jesus em um banquete abundante para milhares de pessoas, com 12 cestos cheios restantes. A generosidade de Deus nunca se esgota. Ao confiar que Ele suprirá nossas necessidades de acordo com a sua riqueza, podemos descansar tranquilos, sabendo que o céu nunca está sem recursos. A provisão de Deus não depende das suas circunstâncias, mas da sua fidelidade. Em Filipenses 4:19, vemos que a promessa de Deus de suprir nossas necessidades não é condicional às circunstâncias em que nos encontramos, mas à fidelidade de Deus. Isso nos ensina que, mesmo em momentos de escassez ou dificuldade, Deus nunca falha em sua palavra. A provisão divina não está limitada ao que vemos ou sentimos ao nosso redor, mas sim a certeza de que Deus sempre cumpre suas promessas. Quando as dificuldades financeiras ou os desafios da vida parecem querer nos consumir, precisamos lembrar que a nossa confiança não deve estar nas nossas condições externas, mas na fidelidade constante de Deus. Ele já demonstrou sua fidelidade ao longo de toda a Bíblia, desde a provisão no deserto com o maná, Êxodo 16, até a constante intervenção e ajuda aos seus filhos ao longo da história. Exemplo prático. Se você está em uma situação onde as coisas parecem não estar indo bem financeiramente, em vez de focar no que você não tem, comece a olhar para a fidelidade de Deus em sua vida. Você pode não ter visto a provisão de Deus em sua totalidade ainda, mas a confiança em sua fidelidade é um pilar que nunca vai falhar. Lembre-se de que mesmo em meio às tempestades da vida, como aconteceu com os discípulos durante a tempestade, no Mar da Galileia, Mateus 8:23-27, Jesus mostrou que Ele está no controle de todas as situações. Quando temos essa confiança, não importa a situação, sabemos que Deus sempre estará presente para suprir todas as nossas necessidades. Deus conhece as suas necessidades mais íntimas e Ele já tem o suprimento preparado para você. Filipenses 4:19 nos lembra de que a provisão de Deus não é apenas para as nossas necessidades óbvias, mas também para as necessidades mais profundas e ocultas que muitas vezes não conseguimos expressar. Ele sabe o que precisamos antes mesmo de pedirmos. Mateus 6:8. E sua promessa é que Ele vai suprir todas as nossas necessidades, sem exceção. Isso nos dá uma certeza que vai além do que podemos ver ou entender. Ao confiarmos em Deus para prover nossas necessidades, estamos também reconhecendo que Ele conhece o que nem nós mesmos sabemos. O que parece ser uma falta para nós pode ser uma oportunidade para experimentar a fidelidade de Deus em uma área da vida que ainda não havíamos considerado. Exemplo prático. Pode ser que você esteja vivendo um momento de dificuldade emocional ou mental, onde as palavras não conseguem expressar o que você está sentindo. Mas Deus conhece o seu coração. Mesmo quando você não tem os recursos necessários, Ele pode trazer à tona alguém, uma oportunidade ou até um conforto interno que você nem imaginava. Sua provisão vai além das coisas materiais, alcançando áreas espirituais, emocionais e psicológicas. Deus não é só o Deus das finanças. Ele é também o Deus da cura, da paz, da sabedoria. Ele pode suprir não apenas o que você precisa externamente, mas também o que você necessita internamente para viver com plena confiança. Essa certeza nos dá um senso profundo de segurança, porque sabemos que estamos sustentados por algo muito maior que nossas circunstâncias. Deus não se limita apenas a suprir nossas necessidades materiais. Ele cuida também da nossa paz, saúde e bem-estar. Quando pensamos em provisão, normalmente associamos a algo financeiro ou físico. No entanto, a promessa de Filipenses 4:19 nos desafia a olhar para a totalidade da provisão de Deus. Ele não é um Deus que se limita ao que podemos ver com os olhos naturais. Deus entende que nossa vida vai além do material. Ele conhece as nossas necessidades emocionais, espirituais e até psicológicas, e Ele deseja suprir tudo isso. Exemplo prático. Em momentos de ansiedade ou quando a pressão da vida parece nos
consumir, Deus oferece um tipo de provisão invisível, mas poderosa: sua paz. Em Filipenses 4:7, lemos sobre a paz de Deus, que excede todo entendimento. Essa paz é uma provisão divina que nos sustenta quando nada mais ao nosso redor faz sentido. Quando estamos com medo ou enfrentando incertezas, essa paz não é algo que possamos comprar ou conseguir por conta própria. É um presente sobrenatural de Deus para a nossa mente e coração. Além disso, Deus cuida também da nossa saúde mental e emocional. Quando nos sentimos desgastados ou sem forças, a provisão de Deus pode vir através do consolo do Espírito Santo ou do apoio de pessoas que Ele coloca em nossas vidas. Não se trata apenas de dinheiro ou de bens materiais, mas de uma provisão completa, que cuida de todas as dimensões do ser humano: corpo, mente e espírito. A confiança plena em Deus abre portas para uma provisão sobrenatural. Filipenses 4:19 nos fala que Deus suprirá todas as nossas necessidades. No entanto, essa promessa está profundamente ligada à nossa confiança em sua fidelidade. Quando confiamos em Deus com todo o nosso coração, nos entregamos completamente à sua provisão. Não é apenas uma questão de esperar que as coisas aconteçam, mas de confiar no tempo e nos métodos que Ele escolhe para nos abençoar. Exemplo prático: às vezes, em momentos de dificuldade financeira, ou quando estamos diante de uma situação desafiadora, pode ser tentador tentar resolver tudo com nossas próprias forças. Mas a verdadeira confiança em Deus vem quando abrimos mão do controle e permitimos que Ele seja o nosso provedor. Quando entregamos nossas preocupações e ansiedade nas mãos de Deus, Ele age de maneiras que muitas vezes superam a nossa capacidade de entender. Reflexão: lembre-se de que, quando confiamos plenamente em Deus, Ele não apenas atende às nossas necessidades, mas o faz de maneira perfeita e no tempo certo. Em Jeremias 29:11, Deus nos lembra de seus planos para nós, dizendo: Eu é que sei os planos que tenho para vocês, planos de prosperidade e não de mal, para lhes dar um futuro e uma esperança. A confiança em Deus libera a ação divina em nossa vida, permitindo que Ele supria cada uma das nossas necessidades de maneiras que nunca imaginamos. Deus nos provê não só o que precisamos, mas o que é melhor para nós. A promessa de Filipenses 4:19 vai além do simples suprimento de nossas necessidades materiais. Deus não é apenas um provedor de bens materiais, mas Ele também cuida de nossas necessidades emocionais, espirituais e relacionais. Às vezes, nos concentramos tanto nas nossas necessidades físicas, como alimentação ou vestuário, que esquecemos das outras áreas de nossa vida que também precisam da sua provisão. Exemplo prático: por exemplo, em um momento de dor ou luto, Deus pode nos dar paz, consolo e esperança, algo que não pode ser comprado com dinheiro. Quando estamos cansados ou emocionalmente exaustos, Ele nos oferece descanso e renovação. A provisão de Deus não está limitada ao físico, mas Ele se preocupa com cada aspecto de nossa vida. Reflexão: lembre-se de que Deus conhece cada uma das nossas necessidades profundas e Ele nos proverá tudo o que for necessário para o nosso bem, inclusive quando isso envolve crescimento espiritual, cura interior ou sabedoria para lidar com desafios. Em Tiago 1:5, somos encorajados a pedir sabedoria a Deus, e Ele a dá generosamente. Deus não se limita às nossas expectativas. Ele nos dá aquilo que é melhor para nós, o que pode ser muito mais do que simplesmente atender às nossas necessidades momentâneas. Quando confiamos plenamente em Deus, o medo da escassez se vai. Muitas vezes, o medo de não termos o suficiente pode nos paralisar, levando-nos a agir de maneira apressada, egoísta ou até desesperada. Esse medo da escassez pode ser especialmente forte em tempos difíceis, quando as circunstâncias ao nosso redor parecem ameaçar nossas necessidades básicas. No entanto, a promessa de Filipenses 4:19
nos convida a uma vida liberta do medo. Exemplo prático. Quando confiamos em Deus como nosso provedor, não precisamos ficar ansiosos sobre o futuro. Imagine alguém que perde o emprego e começa a sentir um peso de insegurança. Em vez de ceder ao pânico, a pessoa pode lembrar da fidelidade de Deus, confiar em sua provisão e agir com sabedoria. Essa confiança dissipa o medo, permitindo-nos caminhar em paz, mesmo em tempos de incerteza. Reflexão: Deus não é apenas um provedor. Ele é o provedor que nunca falha. Ele não nos dá um espírito de medo, mas de poder, amor e equilíbrio. 2 Timóteo 1:7. Quando entendemos isso, nos libertamos do medo de que algo possa faltar, pois sabemos que Ele cuida de nós a cada passo. A gratidão abre nossos olhos para a abundância de Deus em nossa vida. Em um mundo onde somos constantemente confrontados com o que nos falta, a gratidão é uma prática poderosa que transforma nossa perspectiva. Em vez de focarmos naquilo que ainda não temos, a gratidão nos leva a celebrar o que já foi dado, ampliando nossa percepção da abundância divina. Exemplo prático: considere a diferença de atitude entre uma pessoa que se concentra em suas dificuldades financeiras e uma que, apesar das lutas, agradece pelas bênçãos diárias. A comida sobre a mesa, o abrigo, a família, a saúde. A gratidão, portanto, não apenas muda nosso coração, mas também nos prepara para receber mais, pois reconhecemos e honramos o que já foi dado. Reflexão: quando expressamos gratidão a Deus, estamos reconhecendo sua mão ativa em nossa vida, e isso nos posiciona para experimentar ainda mais de sua generosidade. Em vez de nos focarmos no que não temos, o ato de agradecer nos conecta diretamente com o fluxo constante da provisão divina, que nunca se esgota. Às vezes, a maior prova da nossa confiança em Deus está em esperar pacientemente, sem ver a solução à vista. A confiança em Deus não significa que sempre teremos as respostas ou soluções rápidas para nossos problemas, mas ela se reflete em nossa disposição de descansar em sua fidelidade. Mesmo quando as circunstâncias ao nosso redor parecem indicar o contrário, quando confiamos, não estamos apenas esperando, mas acreditando que Deus vai prover no tempo certo. Exemplo prático: imagine alguém enfrentando uma grande dificuldade financeira, orando e confiando que Deus suprirá suas necessidades, mesmo sem ver sinais imediatos de melhora. Essa pessoa pode passar por momentos de incerteza, mas sua confiança está firmada na promessa de Filipenses 4:19. Deus vai suprir. Reflexão: a confiança em Deus, especialmente em tempos de espera, é um testemunho poderoso de fé. Mesmo que não vejamos a solução imediata, o processo de espera é uma oportunidade de confiar em sua fidelidade e de viver com uma esperança inabalável, sabendo que Deus nunca falha em suas promessas. Se você está passando por um momento difícil e não vê saída, lembre-se: Deus é aquele que abre portas onde não há portas. Ele sempre proverá o que você precisa. Em momentos de dificuldade, é fácil sentir que estamos sozinhos e que a solução nunca virá. Mas em Filipenses 4:19, Deus faz uma promessa clara: Ele suprirá todas as nossas necessidades, não de acordo com o que temos ou conseguimos ver, mas segundo sua glória e riqueza. Deus é capaz de fazer o impossível acontecer. Se você está enfrentando um desafio que parece insuperável, essa promessa é para você. Deus está ouvindo sua oração e está preparando a provisão, mesmo quando parece que tudo ao seu redor diz o contrário. Sua confiança em Deus hoje pode ser a chave para o milagre de amanhã. Pergunta para você: o que você está enfrentando hoje que precisa entregar a Deus? Escreva nos comentários, deixe sua história e compartilhe com outros que também precisam ser lembrados de que Deus nunca falha em suas promessas. Se você sente que Deus está falando com você agora, peça oração nos comentários. Estamos juntos nessa caminhada
e queremos interceder por você. E lembre-se, se esse vídeo falou ao seu coração, curta, compartilhe com seus amigos e não se esqueça de seguir o canal para mais palavras de fé e encorajamento. Juntos, podemos espalhar essa esperança e confiança em Deus.